E o Conversa Paz na Mídia hoje é com a Shirley Oliveira, que há muito tempo atua nessa área, é uma das visionárias aí, pioneiras que percebeu a importância disso e tomou uma série de ações, iniciativas aí, né, importantes nessa área. Shirley, conta um pouco sua trajetória, como é que você foi atraída para essa área das boas notícias? Roger, primeiro eu quero agradecer ao convite e também falar que eu gosto muito do trabalho do Paz na Mídia. Eu acredito que o Hora da Boa Notícia e o Paz na Mídia têm uma afinidade imensa, diferente até dos outros canais que trazem a positividade, porque a gente está mais baseado em pesquisas, em dados acadêmicos. Eu acho que a gente tem uma grande afinidade por isso, e eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, pelo Paz na Mídia. Obrigado. Então, feitos os agradecimentos e falando aqui, testemunhando o que eu penso do trabalho de vocês, vou contar aqui um pouquinho a minha trajetória, tentando ser bem reduzido. Quando, na minha adolescência, eu já queria trabalhar em algo que fizesse uma diferença no mundo. Eu acho que todo mundo, nessa fase de adolescência, quer fazer algo diferente, quer contribuir com a humanidade. Tem gente que quer ser astronauta, médico, e eu dizia que eu queria fazer alguma coisa na área para ajudar a humanidade. E aí, com aquelas pesquisas de tendência que a gente vai fazendo no nível médio, a minha afinidade deu para o jornalismo. E na época, eu pensei assim, meu Deus, e com que é que eu vou contribuir com a humanidade com o jornalismo? Se o jornalismo já faz essa atividade, né? Como a gente já conversou, que o próprio jornalismo ele tem essa intenção de mudar, de contribuir com a sociedade. E na época, o meu noivo, na época era noiva, ele dizia, mas a mídia fala muitas coisas ruins, eu não assisto porque eu fico deprimido. Aí eu falei assim, não, mas a gente pode começar então a trabalhar com o bem, porque não é só notícias ruins que tem, porque quem está assistindo chama mais atenção o que está de ruim, mas ali no meio tem coisas boas também. E aí eu comecei a imaginar uma forma de ter algum canal que só tivesse algum programa, alguma coisa que só tivesse as notícias positivas, as boas notícias, enfim. Quando eu entrei no jornalismo, eu comecei a me dedicar nisso, né? De 2004 a 2007, todos os meus trabalhos acadêmicos eram relativos às boas notícias na mídia. E aí, minha orientadora, quando eu escolhi minha orientadora, aliás, a coordenadora do curso de jornalismo que dizia, olha, é bom você já começar a pesquisar sobre isso, para o seu TCC já entre aí nessa linha, porque você tem muita afinidade e você traz esse assunto para a gente e convence todo mundo da necessidade, eu acho que você deve ir por esse viés. E aí, quando eu escolhi a orientadora, ela era da área científica, não era da área acadêmica, e ela queria mudar a minha ideia. Não trabalhe com isso, eu mais professora, eu já fiz o curso todos, 4 anos de curso, pensando nesse assunto, ela tentando mudar. E foi quando eu conheci Nietzsche, que ele dizia, e assim falava Zaratustra, que as pessoas gostam de alcovitices porque a vida delas é ruim. Então, com a vida ruim, elas gostam de ver as coisas ruins do outro, porque assim se compraz, contempla, o outro também está com a vida ruim, por isso que gostam de coisas ruins. Ela me trouxe isso, tentando achar que com isso eu ia me convencer e mudar o meu tema de conclusão de curso. Aí eu disse com ela, não, agora sim é que eu vou provar a Nietzsche que ele está errado. E comecei a pesquisar Platão, Sócrates, que eles têm que Platão era Sócrates, e Platão trazia aquelas questões de o mundo das ideias, de que existe um mundo
das ideias, que é bem melhor do que esse, e que a gente pode trazer o mundo das ideias para o nosso mundo material, o nosso mundo prático. Então, com isso, eu comecei e fiz o artigo científico que você tomou conhecimento, que a teoria da caverna de Platão, a comunicação social contemporânea, e eu fiz aquela alegoria da caverna com o que a gente vê hoje no jornalismo, enfim, daí eu comecei esse artigo científico, que foi minha conclusão de curso, depois eu apresentei no maior evento de comunicação social da América Latina, que é aqui do Brasil, o Intercom, e daí em diante, em 2011, eu lancei o primeiro telejornal em TV aberta de boas notícias, e foi aqui na TV Salvador, pegava só aqui na capital baiana e região metropolitana, e por isso que foi o pioneirismo, né, nessa área de boas notícias na televisão, na TV aberta. Em resumo. Muito bem, e você continua ativa nessa área que eu sei, com novas iniciativas, novos projetos. Mas eu queria comentar um fato que você falou aí, que é muito relevante, eu acho. O jornalista, em geral, escolhe a profissão, o jovem escolhe essa profissão para tentar influenciar o mundo de maneira positiva, né? Para tentar melhorar o mundo, né? E há um entendimento, assim, de que apenas a denúncia melhora o mundo, né? Se eu denunciar o que está errado, se eu mostrar o que está errado, eu contribuo para melhorar o mundo. E acho que essa visão do jornalismo já se tornou, já deu para acumular experiência suficiente para saber que essa visão é insuficiente, né? E há, inclusive, muita frustração de colegas nossos aí, que se dedicam muito tempo, às vezes, para mostrar um fato ruim e não acontece absolutamente nada depois disso, né? Nenhuma energia mobilizada para resolver isso, né? E em vários países está avançando o chamado jornalismo de soluções, né? Que é também mostrar soluções. Quando você tratar de um problema, você tentar identificar algum aspecto de solução naquele tema. Em algum lugar pode estar sendo feito diferente, com outra abordagem, as pessoas têm ideias, como pelo menos algum caminho que busque superar aquilo, né? E isso já é uma corrente, você sabe, né, bem expressiva acho que nos Estados Unidos tem uma atividade muito intensa de um grupo nesse sentido, e precisamos enraizar isso no Brasil também, você não acha, Shirley? Com certeza. Inclusive, um dos nossos slogans é isso, que é inspirar para o bem, que é tipo assim, quando a gente assiste ou lê, quando a gente tem conhecimento de uma boa ação, a gente se pergunta, e por que não eu? Por que eu também não fazer isso? Eu já vi muitas pessoas entrando em atividades sociais por conta de uma reportagem, nossa, e aí vem e conta e traz depoimentos. Na época mesmo que a gente estava na TV Salvador, sempre a gente recebia e-mails falando, olha, começamos também uma atividade nessa área. Um professor de educação física falou, olha, eu nunca tinha pensado nisso, em ajudar crianças socialmente desfavorecidas na área de educação física, e aí ele montou um clube de futebol numa região pobre da periferia da cidade. Enfim, então, isso nos inspira para o bem, também é um tipo de solução, traz a solução para aquela área, e a própria pessoa também se melhora, né? Então, tem muitas iniciativas de empresas privadas também, que eles fazem serviço público, também tem muitas pessoas no serviço público, então, em todas as áreas, tem coisas boas, interessantes, positivas para serem divulgadas. Por que não divulgar? E divulgando, a gente incentiva os pares daquelas pessoas a também fazerem igual, para melhorarem a si e a humanidade. Eu acho que essa visão, para a gente, eu acho que é muito necessário. O que é notícia para você, Shirley? Notícia saindo do tradicional, né? Eu acho que a notícia é aquele fato relevante que vai mudar a vida do outro. E nem sempre
seria interessante a gente noticiar algo que não vai trazer mudanças, né? Que às vezes uma notícia. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de um jornalista, um repórter da Rede Globo, que ele é especialista. Quando eu ouvi a entrevista dele, eu fiquei arrasada. Ele é especialista em notícias de violência, notícias policiais. Eu não me lembro o nome dele, que ele tem um cabelo bem grisalho, da Globo. Ele é especialista em notícias policiais. Todas as notícias policiais é ele que cobre. E um dia, Serginho Groisman chamou ele lá para o programa Altas Horas. A fala dele, Roger, o que ele disse, aquilo ali cortou meu coração. Ele falou assim: Sérgio, isso daqui que eu estou vivendo aqui hoje, essa situação lúdica, um programa desse, algo assim, é algo que na minha vida não existe. Eu convivo 24 horas dia e noite com a pior parte da humanidade. Meu emocional já é envolvido na pior parte da humanidade. Isso daqui que eu estou vivendo hoje é algo totalmente diferente que eu nunca tinha vivido antes. Eu falei, meu Deus do céu, então, imagine só. Aí eu comecei a me lembrar das pessoas que vivem nessa área policial, o delegado, o policial, o jornalista dessa área, o técnico da polícia técnica, o médico da polícia técnica, o motorista do que leva os corpos, enfim, é uma coisa terrível. Então, essas pessoas também precisam viver o lúdico. É por isso que as boas notícias, que a positividade é importante, não apenas especialmente para essas pessoas que vivem, né, o tempo todo esse lado da vida que em breve vai acabar, né? Assim esperamos. Nós sabemos, né, Shirley, que nossos colegas jornalistas, muitos deles vivem à base de realmente remédios, né, tranquilizantes, e vivem muito próximo de uma situação até de dependência química com álcool, e muito estressados, até deprimidos mesmo, porque, e tem estudos, já você também tem essa pegada acadêmica, sabe, tem inclusive evidências aí de que e até ações de apoio a jornalistas deprimidos, doentes, por causa do convívio tão estreito com essa negatividade, né? Se faz mal para quem vê, faz mal para quem faz também, né? Com certeza. Uhum. E você falar do exemplo aí, da notícia, é um aspecto importante que a gente pensa muito aqui também no País da Mídia, né? Que a notícia é muito pensada na faculdade em relação ao fato que traz interesse, né? Tem que trazer interesse, se traz interesse, pode ser notícia. Mas isso não esgota, né, o que deve, uma decisão do que deve ser negociado, porque o interesse pode ser um interesse mesquinho, um interesse egoísta, um interesse macabro, pode ser um interesse muito negativo, né? Então, o jornalismo caminhou para o interesse público, né? Deve ser notícia o fato que causa interesse e interessa a muitas pessoas, né? O interesse público. E já foi uma qualificação importante, né, do debate. Mas a questão do exemplo, a nosso ver, ela deve estar presente também, porque as pessoas imitam o que veem, né? Como você bem disse, a comunicação ela influencia a vida das pessoas. A propaganda vive disso, né? Se eu gosto de refrigerante, eu vejo uma propaganda de um Coca-Cola, pode ser que eu decida tomar uma Coca-Cola. Se eu estou deprimido e vejo uma notícia de um suicídio, por exemplo, posso até decidir me suicidar. E tem até recomendações da Organização Mundial de Saúde para que a imprensa não noticie casos de suicídio, né? Da mesma forma, se eu estou querendo tomar um caminho diferente para a minha vida e vejo um caso de uma pessoa que deu a volta por cima, empreendeu, fez alguma coisa, né? Eu também posso me motivar a fazer uma coisa boa, né? Então, essa pergunta, acho que é uma pergunta que deve estar presente, né, em quem comunica. E hoje em dia somos todos comunicadores, não só nós jornalistas, né? Todo mundo compartilha conteúdos, posta conteúdos, né? Aquele conteúdo que eu estou disseminando traz, de alguma forma, um bom exemplo, né, para
para quem vê, esse é um aspecto bem importante da comunicação, né? Exatamente, Roger. Eu acho bem importante a gente pensar nisso, em trazer essa mudança na vida das pessoas. Eu acho muito, muito importante mesmo isso. E tem um canal, um programa do Cidades e Soluções, do André Trigueiro, que André é Trigueiro. muito importante, pioneiro e já consolidado, uma rara iniciativa aí na mídia tradicional que trata de soluções, né? O que você acha dessa iniciativa? Bom, o André Trigueiro, a gente é da mesma linhagem filosófica, nós somos da mesma religião, então eu já tenho eu já venho acompanhando o trabalho dele há muitos anos, o Cidade Soluções na Globo News, né? E quando você falou sobre o jornalismo de soluções, eu ia citar o trabalho dele, que ele fala sobre ecologia, né? Sobre o meio ambiente e as soluções que as cidades deveriam, os exemplos que ele traz, eu acho assim uma iniciativa maravilhosa. E, pessoalmente, o André Trigueiro também é uma pessoa encantadora. Ele tem essa pegada também de positividade. Gosto muito. Apesar de que, como ele trabalha em uma empresa que tem a sua própria política editorial, ele também segue lá as outras notícias da política editorial da empresa dele, que ele trabalha. Mas, assim, essa iniciativa dele do Cidade Soluções e a própria empresa abraçar também essa iniciativa e trazer isso, colocar um horário para trazer esse programa, eu acho também maravilhoso isso. Eu acho que é o que a proposta do Paz na Mídia, né? É trazer essa perspectiva para os canais, para as empresas de comunicação. Eu acho que o trabalho do Paz na Mídia, assim, pode começar também a mudar de ideia, não apenas o telespectador em buscar boas notícias, mas até das empresas em buscarem a paz nos seus canais, nos seus veículos. Eu acho Eu que estava até lendo sobre isso, porque o jornalismo ele vive uma crise hoje, né? Vive uma crise tanto em termos do modelo de negócios, né? As tiragens dos jornais caíram expressivamente nos últimos anos. A audiência dos telejornais, então, caiu muito forte, é metade do que era há 20, 30 anos atrás. E também, e tanto do ponto de vista de negócio, mas também do ponto de vista da contribuição para a sociedade, também está em crise, né? Porque hoje em dia está muito evidente que o excesso de negatividade, ele não ele traz consequências negativas também. Apontar os problemas é bom, mas só apontar problemas, até depois de um certo ponto, deixa de ser bom, porque deixa a sociedade e as pessoas muito ansiosas, até deprimidas, ou se sentindo impotentes, ou com opiniões radicalizadas. Então, o jornalismo ele está convidado a se reinventar, né? E certamente um dos caminhos é colocar um pouco mais de soluções na sua pauta, mostrar um pouco mais, porque a solução também é parte do problema, também é parte da realidade, né? A realidade não é só problema. Existe o problema, existem as pessoas que tentam resolver os problemas. E a mídia deve mostrar cada vez mais essa parte da vida também, né? E tem o movimento, você pode perceber, tem lá o UOL tem uma área dedicada à boa notícia, a Folha tem uma área dedicada à boa notícia, o Globo tem uma área dedicada à boa notícia. E nós sonhamos, né, Shirley, que não seja apenas uma área reservada a boas notícias, mas que as soluções elas perpassem todo o conjunto do noticiário, né? Que os problemas têm que ser mostrados, é evidente que ninguém é contra isso, mas ao mostrar os problemas, que também algum viés de solução seja pelo menos mencionado, abordado, colocado, para enriquecer a discussão, né? uhum. Na internet, eu posso destacar três canais que foram pioneiros na área de boas notícias, né? Que, primeiro, a Microsoft com a MSN, que ele colocou um canal lá de boas notícias, e a Globo, o G1, colocou Olha Que Legal, e o Só Notícias Boas, do Reginaldo. Então, eles três foram os pioneiros nessa área de boas notícias na internet.
Quando você falou aí, eu me lembrei muito também quando você falou que as tiragens dos jornais caíram muito, foi com o advento da internet, né? Que com a internet, as notícias na internet, aí ninguém mais pegava em jornal. Eu fui a primeira, porque como tenho rinite, eu sou alérgica, eu aboli jornal e comecei a ler na internet. E agora, um fato muito interessante, Roger, que eu percebi que aconteceu é que, sim, as pessoas começaram também a deixar de ver o telejornal e buscar a internet, mas com a pandemia aconteceu algo incomum. Por quê? Quando todo mundo foi ver notícias na internet, cresceram as fake news, as notícias falsas, né, que foram apelidadas no inglês como fake news. Então, com a pandemia, as pessoas começaram a ver a importância da televisão, do telejornalismo, o tradicional, porque sabe que ali não vai trazer, teoricamente, não deveria trazer falsos dados, e eu creio que não há falsos dados. Então, as pessoas voltaram-se para, com a pandemia, voltaram-se para o telejornalismo, justamente por saber que na internet tem muitas notícias falsas. Pesquisando, a gente sabe que na época das eleições começaram a formar sites falsos de notícias, mas com reportagens, com matérias totalmente mentirosas. E aí eles mandavam o link desse site falso de notícias com as notícias mentirosas, né? Nos Estados Unidos, o cientista tal disse que poderia beber cloro, que não pegava Covid, pessoas tomando cloro e indo para hospitais porque receberam essas fake news, entre outras coisas. Vamos falar só da parte da pandemia para não entrar em notícias falsas da área de política. Então, isso fez com que as pessoas voltassem para... Eu achei um fenômeno incrível. As pessoas voltaram para o telejornalismo nesse período da pandemia por conta das notícias falsas. A credibilidade, né? As redes sociais, a gente acompanha aí o Facebook, os documentos internos que vazaram, né? E é uma questão muito complexa, né? Porque o Facebook, a princípio, se dizia como uma plataforma neutra, né? Simplesmente entregava para as pessoas o que as pessoas tinham afinidade, né? Só que eles perceberam que tinham que mudar isso, porque, infelizmente, uma parte significativa do comportamento humano é muito movido pelo viés negativo, né? Pelo ódio, pelas fake news, né? E eles entenderam que não podiam ser mais neutros, que eles tinham que passar a combater o discurso de ódio, combater as fake news, porque as redes sociais elas potencializam, né, muito esses maus comportamentos humanos, né? Eles já existiam, mas com as redes sociais eles se espalham numa velocidade assustadora e causam problemas seríssimos. Tivemos problemas já políticos na Índia de disputas, guerras religiosas, por problemas em várias democracias, na própria democracia americana. Então, eles passaram a tentar, né, direcionar algumas ações para controlar o discurso de ódio, as fake news, nas suas plataformas. Mas isso é feito assim, sem nenhuma supervisão pública, né? Isso é feito por iniciativa das empresas, né? E é uma questão muito importante e cada vez mais se discute em todos os países uma forma de dar alguma supervisão pública para esse tema que é tão importante, né? Como é que você vê isso, Shirley? Então, inicialmente, eu acredito que foi que o Facebook ele se voltou a fiscalizar isso por conta da cobrança de alguma linha, né? E depois vieram as denúncias dos funcionários e aquele filme que fala especificamente sobre o Facebook, agora eu não me Dilema das lembro o nome do redes? filme.
O dilema das redes. É, Então, eu penso que a preocupação do Facebook foi após essa série de acontecimentos. E porque, pelo que eu tinha entendido, o que estava mais potencializando de viralizava justamente aquelas reações de ódio, aquelas reações de espanto, que eles mudaram, né? Antes era só o legalzinho, aí eles começaram a colocar os outros, e isso para medir o que era que viralizava mais. Então, quanto mais viralizava a reação de espanto e de ódio, mais eles entregavam para mais pessoas, porque é. eles viam que isso era uma pólvora. Aquilo ali era uma pólvora e dinamizava mais as redes sociais. E com a cobrança, olha a importância, né, da cobrança da sociedade. Com a cobrança, aí o Facebook começou a mudar a sua política para buscar limitar isso aí, e com a cobrança também eles começaram a pesquisar o que era notícia falsa, e estão tirando do ar o que trazem mentiras mesmo, eles te retiram do ar. Então, eu acredito que esse foi um papel que inverteu, né? Começou de nós, da sociedade, para o Facebook, e aí eles tiveram que se enquadrar, tiveram que fazer de uma forma diferente. Eu vejo essa questão muito relacionada com o nosso tema aqui da notícia boa, né? Na verdade, no fundo, a gente está falando de espalhar bons exemplos ou maus exemplos, né? O ideal seria que os algoritmos favorecessem a entrega de bons exemplos, né? Só que, infelizmente, os maus exemplos vão mais rápido, né? Se espalham mais rápido, né? E aí as empresas têm uma contradição. O que eu faço? Eu vou contra o meu negócio, porque quanto mais engajamento tiver, melhor para a empresa, né? Então, tem um dilema aí realmente empresarial, ético, que precisa ter uma regulação pública, de alguma forma, para que as redes sociais façam o melhor para a sociedade, né? Em vez de causar problema. Eu também vejo, Roger, que aí entra o nosso papel, não como comunicadores, o nosso papel como consumidor da notícia. A gente não ser, eu, você e quem estiver aqui nos assistindo, nós não sermos apáticos aos bons exemplos, porque muitas vezes a gente está ali vendo algo e a gente não causa reação, a gente lê e não bota um coraçãozinho, não curte, não compartilha, e nós, como pessoas que mantemos perfis em rede social, também pensar o que é que a gente está compartilhando. Isso é bom, isso é ruim? Qual a consequência que isso vai trazer se eu compartilhar isso, ou se eu reagir a isso? Então, também tem que caber de nós essa percepção, porque hoje em dia, com rede social, todo mundo que tem um perfil em rede social acaba sendo um comunicador, porque ele ali tem um veículo para publicar, ele está publicando algo, ele está reagindo a algo. Então, acho que cabe também a parte de nós, como consumidores das redes sociais, também fazer o nosso papel nessa mudança da humanidade que nós queremos ver. Muito legal. E você pesquisou, escreveu, participou de congressos? Fala um pouco sobre as suas pesquisas, Shirley. Roger, foi a minha participação no congresso não foi lá, assim, porque isso foi lá em 2011, né? Essa participação em congresso. Depois eu comecei a apresentar também em eventos internos em algumas faculdades, e nos eventos internos em faculdades, eles foram mais receptivos à ideia da positividade na comunicação social. Mas lá atrás, em 2011, no Congresso, hoje até eles me convidam, viu? Mudou o presidente da sociedade que faz o evento, e teve até um convite dizendo, olha, a gente precisa retomar esse assunto. Mas, na época, lá em 2011, as pessoas, tipo assim, as pessoas da área de comunicação, quando eu fui apresentar, tipo assim, meu Deus, boa notícia, para que esse negócio de positividade no jornalismo? Como se fosse algo que trabalhasse contra a comunicação. Não, nós temos que denunciar, nós temos que trazer à tona
o que está fazendo de errado. E como se eu fosse assim, um extraterrestre entrando. Naquela época foi terrível, mas hoje a gente está vendo que é uma busca também, né? Hoje a própria sociedade quer e evita ver só alcovitices. E você fez outra pergunta, foi como foi a Fala um pouco, recepção? a sua reflexão sobre a caverna de Platão, conta um pouco sobre isso, esse raciocínio que você produziu. Ah, pronto. Então, é porque a alegoria da caverna de Platão, ele fala que a gente vive numa caverna onde existe uma luz externa, mas a gente não sabe daquela luz externa. E o que a gente pensa é que tudo que existe ali naquela caverna é o mundo e é exclusivamente aquilo. E que as sombras, os movimentos das sombras que a gente vê lá fora, que a gente vê lá dentro da caverna, aquele movimento das sombras seria a realidade, sendo que aquilo ali é um reflexo da luz que está lá fora. E aí uma pessoa sai e vê o que está acontecendo lá fora. E aí, quando essa pessoa volta para contar o que está acontecendo lá fora, todo mundo taxa aquela pessoa de louco. Que louco, ele é que é louco. Então, ou seja, quem tem a visão, ele é tido como louco. E aí eu fiz o paralelo à comunicação social, que já mudou de 2011 para cá, mas a comunicação contemporânea de 2011 era que não tinha importância trazer o bem para a mídia, trazer o bem para os veículos de comunicação. E aí eu fazia essa comparação. Então, essa pessoa que saiu da caverna e viu que o mundo não é feito de sombras, que lá fora tem o céu, tem o sol, tem as árvores, tem... Estou falando o que eu estou vendo aqui agora como exemplo, mas enfim, que vê o que acontece lá fora e volta para contar aos outros é tido como louco, será que o que a gente está achando que só existe violência, só existe corrupção, só existe mal político para ser divulgado, será que a gente não está aí vivendo nessa caverna? Será que não é isso que está acontecendo? E aí eu começo a falar sobre a mudança na comunicação social na área de trazer o bem para os veículos de comunicação. Muito legal, Shirley. Eu sinto também que essa incompreensão de muitas pessoas que acham que nós somos alienados, que nós não queremos enfrentar os problemas, quando não é nada disso, né? Pelo contrário, nós queremos resolver os problemas, porque todo mundo que educa um filho sabe que se você só criticar, não resolve, né? Se você só falar o que está errado, não vai resolver nada. Você precisa mostrar modelos, mostrar soluções, mostrar caminhos, né? E é isso que a comunicação tem que fazer. Só falar mal, nós estamos falando mal já há alguns séculos, né, do jornalismo moderno, e temos muitos problemas ainda, né? E mais, esse só falar mal causa mais problemas, porque as pessoas imitam os maus exemplos, porque as pessoas se sentem desesperançadas, porque as pessoas se sentem impotentes, porque as pessoas radicalizam, tem consequências na política, inclusive, porque se está tudo tão ruim assim como o jornalismo mostra, só há uma solução, o radicalismo, mudar tudo. E aí a democracia perde qualidade, e nós estamos vendo vários países com problemas democráticos, até o próprio Estados Unidos teve experiência com Trump. Então, acho que esse modelo de só mostrar o errado, ponto, é um modelo ultrapassado, né? É um modelo que tem que ser revisto, e é essa a nossa luta, mas a gente sofre algumas incompreensões, né? Mas vamos em frente tentando discutir, falar, né? O que a gente pensa, né, Shirley? É, sobre essa parte da educação que você disse, a gente pode trazer como exemplo para os opositores da positividade. Olha só, se a gente, você exemplificou muito bem, eu vou só desenvolver mais um pouco. Se a gente educar uma criança
falando a parte negativa dela, ela vai crescer achando que ela não presta. Ah, não, meu pai dizia, minha mãe dizia que eu não sei fazer nada, que eu não sirvo para nada, tudo que eu faço está errado. Então, ele vai crescer achando que ele é um incompetente. Por quê? Foi incutido pelas pessoas que ele mais gosta, que ele mais confia, que ele não sabe fazer nada. Então, ele vai crescer sem acertar fazer as coisas e fazendo realmente, até se auto-boicotando, fazendo realmente o errado, fazendo de forma com que não dê certo. Então, a partir do momento em que a gente, contrapondo essa parte de dizer que somos alienados, a partir do momento em que a gente mostra o que está dando certo, como o Paz na Mídia traz a nomenclatura de solução, usando a mesma nomenclatura do Paz na Mídia. Quando a gente mostra a solução, a gente faz com que o outro busque seguir essa solução. Então, é uma forma educativa também de trazer a comunicação social para modificar. Por quê? Quando se mostra só o lado ruim da situação, as pessoas vão pensar, assim como a criança, as pessoas vão pensar que só tem o lado ruim, que a solução é o lado ruim, e vamos radicalizar. Essa semana eu fui correr aqui na frente da praça, e para mudar de um canteiro para outro, tem uma faixa no meio. E aí eu fui para onde estava a faixa, e a pessoa que estava me acompanhando falou assim, não, vamos atravessar por aqui. Eu falei, por aqui a gente vai demorar demais. Se a gente for na faixa, as pessoas vão parar, porque vão ver que a gente está na faixa, e aí a gente vai conseguir seguir correndo. Não, o exemplo tem que vir de cima. Não pode vir de baixo, não. Vamos passar por aqui. E, meu Deus, de onde essa pessoa tirou que o exemplo tem que vir de cima? Não, criatura. Pelo contrário, a gente se modificando, a gente modificando nossos sentimentos, as nossas emoções. Se todos nós fizermos isso, quem assumir a política lá já vai estar com o coração educado, com os sentimentos educados, e assim a gente vai mudar o mundo. Tanto na parte da política, do empresariado, porque a gente sabe que tem muitos empresários que são péssimos empresários, e em qualquer área, o gari, ele não vai varrer e deixar um papelzinho lá, porque ele vai saber que aquele papelzinho ali faz a diferença, ele vai voltar para pegar aquele papelzinho. Qualquer pessoa, a gente tem que se modificar, e quando a gente traz esses exemplos, quando a gente divulga esses exemplos, a gente está dizendo ao outro, olha, você também pode. Isso não é alienação. E eu digo, nós sempre dizemos, é um lema lá do Hora da Boa Notícia. Nós não queremos deixar ninguém alienado, pelo contrário, nós dizemos, é importante que estejamos acompanhando o que acontece no Brasil e no mundo. Agora, a gente não precisa acompanhar as coisas ruins, as alcovitices, como disse Nietzsche, a gente não precisa acompanhar as alcovitices como quem está acompanhando um seriado. A gente vê aí as reportagens de Isabelle Nardoni, o menino Henry, a gente começa a acompanhar como se a gente estivesse assistindo um seriado. O que é que tem em nós que faz com que queiramos acompanhar dessa forma? A gente também, o Paz na Mídia, a ideia de trazer a positividade para os veículos de comunicação é também um autoconhecimento, é também para a gente buscar, se perguntar por que isso me traz, como diz Freud, né? Por que isso me traz um gozo? Por que isso me traz satisfação? A gente buscar se transformar também e trazer esse gozo, essa satisfação com o bem, com o bem. E eu vejo o Paz na Mídia com essa missão aí de falar, veículos de comunicação, vamos fazer diferente. Porque eu fazer um programa, o Só Notícia Boa está ali no site deles, é uma coisa, mas quando a gente educa os veículos de comunicação,
fica muito mais fácil da gente transformar esse mundo, porque eu sei que é o ideal do Roger no Paz na Mídia, do Paz na Mídia, é o ideal do Hora da Boa Notícia, é o ideal do Só Notícia Boa, é o ideal de André Trigueiro, é o ideal de Carol, a jornalista positiva. Então, nós nos unindo, nossa, os veículos de comunicação trazendo isso, eu acredito que está perto aí do planeta Terra se transformar. Com essa bonita mensagem da Shirley aqui, a gente encerra essa conversa Paz na Mídia. Eu concordo totalmente com você, Shirley. Vamos atuando nas diversas áreas, aí, em muitas frentes, né? A nossa causa é boa, vamos seguir em frente e tomara que a gente tenha ajudado quem pensou um pouquinho sobre isso, né? A enxergar a comunicação de uma forma um pouco mais completa, né? Muito obrigado, Shirley, pela sua participação. Seguimos falando. Dia desse a gente volta a falar de novo, tá bom? Tá bom, muito obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada pelo trabalho do Paz na Mídia e que você consiga incutir aí nos veículos de comunicação essa necessidade mesmo do bem. Muito obrigada. Tamo junto.